Eu ainda estou pensando na pergunta dos discípulos. E aí, Jesus, será esse tempo que restaures o reino a Israel? E Jesus respondeu: olha, não vos compete saber tempos, épocas que Deus reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas lá para frente, para Judéia, para Samaria, até aos confins da terra. E esse até aos confins da terra aqui não é só geográfico, pode ser temporal também. O grego nos permite essa interpretação. Jesus não deu uma resposta específica, ele disse: olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas. E quando ele falou de receber poder, ele já deu um sinal para os discípulos que eles iriam inaugurar uma nova temporada, a temporada da igreja. Porque a vinda do Espírito Santo sobre eles gerou um outro movimento. E o que aconteceu? Por que eles fizeram esta pergunta para Jesus? Porque eles liam o Antigo Testamento e nessas leituras nós temos vários textos que falam do reino messiânico. Eles tinham essa expectativa. Vamos dar uma olhada em alguns textos? Eu quero convidar vocês para ler Jeremias 31 a 34. Diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Existe também uma promessa relacionada a uma reunião, ajuntamento. Deuteronômio 30, versos 1 a 10, é um texto clássico que fala das bênçãos de você seguir ao Senhor, ouvir e obedecer a sua palavra. Em Isaías 11, verso 11 até 12, capítulo 12, verso 6, diz, o resumo é o seguinte, que naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo. Fala de um resgate deste povo, daqueles que estavam dispersos. E Mateus 24, 31 fala que ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É uma reunião do povo, porque existe aqui também a questão relacionada à posse da terra. Ezequiel 20, 42 a 44 diz: sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que levantando a mão jurei dar a vossos pais. Hoje nós vemos, Israel já está lá. Nós podemos ter a certeza que ainda não é na situação da promessa. A terra toda, como Deus prometeu, como está escrito, ainda não está completamente nas mãos, mas já existe uma situação completamente diferente dos séculos anteriores. Porque em 70 depois de Cristo, Israel foi espalhado e veio a voltar só em 1948. Então, toda interpretação bíblica nesse meio tempo, a dispersão de Israel, traz uma questão difícil de ser resolvida para os intérpretes da profecia. Provavelmente traz algum viés daquilo que se pode enxergar. Lembra do exemplo dos animais? Que à medida que eles vêm se aproximando no campo, a gente vai conseguindo definir melhor que tipo de animal que é. A mesma coisa, quanto mais nós nos aproximamos do tempo do fim, mais nítidas vão ficando as profecias.
A gente tem também em 1 Crônicas 17:12, promessa de restabelecimento do trono davídico. Esse me edificará a casa e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Está falando que Salomão queria edificar e estava falando do trono para sempre, da raiz de Davi. Jeremias 33, 14 a 17 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa, porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi, homem que se assente no trono da casa de Israel. Está lá escrito em Jeremias, foi na época da dispersão deles na Babilônia. Isso então é um texto muito forte e eles tinham essa esperança de restauração do trono de Davi. Na época que Jesus veio, eles estavam sob o domínio de Roma e não aconteceu essa restauração do reino desta forma. É o reino de justiça de Cristo. A gente tem outro texto lá em Isaías 2, verso 1 a 4, que diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andaremos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Olha que tempo maravilhoso! E isso ainda não aconteceu. Apocalipse 24 fala, dá nome a esse tempo. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É o período do milênio, 1000 anos do reinado de Jesus Cristo na terra. Os judeus, os discípulos de Jesus tinham essa expectativa, né? Será este tempo que restaures o reino a Israel? Por conta dessas promessas explícitas no Antigo Testamento. Olha só, em Isaías 65, 25, descreve como vai ser esse período de reinado. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Por isso que os judeus perguntaram, vários textos falando desse reino milenar, extraordinário, esse tempo extraordinário. E ao longo da história da igreja, nós temos diversas formas de interpretar este período. Nós temos a visão pré-milenar. O que ela diz? Que Cristo retornará fisicamente à Terra e vai estabelecer um reinado mundial de 1000 anos. Ele vem, pré-milenar é por isso, ele vem e estabelece o reino.
E olha só, nós temos alguns teóricos, eu gostaria de trazer esses teóricos porque isso nos ajuda a entender como hoje são as visões que nós temos nas várias linhas teóricas. Então nós temos assim vários pais da igreja com esta visão. O Justino Mártir, Clemente de Alexandria, Tertuliano. Nós temos alguns católicos romanos, alguns puritanos, a Irmandade de Plymouth, nós temos alguns anglicanos, Griffith Thomas, alguns presbiterianos, L.S. Schaeffer, os reformados, J.M. Boyce, batistas, M. Erickson e muitos carismáticos. Isso é só para a gente entender onde nós estamos, né? Onde que você está e a origem desse pensamento na sua igreja, na sua denominação, ou mesmo a visão das suas leituras. Nós temos também a visão amilenar. Pelo prefixo a gente já vê que é sem milênio, né? Inexistência de milênio. Esses teóricos aceitam Apocalipse 20, mas eles negam um reinado literal, físico e terreno de Cristo após a sua segunda vinda. Existe muita espiritualização desse tipo de promessa. Eles afirmam que as previsões feitas a Israel no Antigo Testamento e não cumpridas são cumpridas espiritualmente na igreja no Novo Testamento. E olha só os teóricos que nós temos, né, os teólogos, Lutero e Calvino, por exemplo, tinham essa visão de que a igreja já estava vivendo essa realidade das promessas. Lembra que eu falei em que momento cada teólogo está interpretando as profecias? Naquela época não se tinha nenhuma visão ou possibilidade de imaginar que Israel pudesse estar de volta. Não existia, os judeus estavam dispersos naquele tempo. Nós temos a visão também da maioria dos puritanos. Muitos católicos romanos entendem que as promessas a Israel são cumpridas na existência da igreja. Teólogos como mais atuais, né, Oswaldo Alves, Luiz Berkhoff, muito utilizado entre os batistas, e Anthony Requema, que é um teólogo presbiteriano. Para a gente pensar. E nós temos a visão pós-milenar. Esse grupo de teóricos espiritualiza muito as profecias do Antigo Testamento. Eles entendem que é a igreja que vai inaugurar o milênio e não a segunda vinda de Cristo, porque eles entendem exatamente pós-milênio, que Cristo vai retornar depois dos 1000 anos. Olha só, alguns se apoiam em Agostinho nessa visão, teólogos mais recentes, o Hodge, o Warfield, Strong e Lorraine Bettner. Então, quando você for ler essa turma aí da teologia, você vai poder perceber essas diferenças na interpretação da profecia. E, gente, são teólogos, são pessoas estudiosas, são pessoas respeitáveis. Hoje, por exemplo, eu conheço muitos pastores, estudiosos, teólogos com visões bem diferentes, pessoas que eu admiro, pessoas que têm uma história de estudo e, no entanto, têm visões diferentes. Então, eu estou olhando, né, para o campo e vendo o tempo se aproximar e tentando discernir as possibilidades da profecia. E é por isso que a gente está estudando, para entender e se apropriar daquilo que eu falei na versão passada, que o mais importante é a posição individual de cada um. Porque então, o que vier, eu estou ancorada, estou alicerçada na rocha. E nada, nem vento, nem tempestade nenhuma vai poder me derrubar. Pela fé e pela identificação, inserção na família de Deus, por meio de Jesus Cristo. Você já fez sua decisão? Ela é a mais importante da sua vida. Os argumentos para a visão pré-milenar. Esses argumentos explicam melhor a promessa da terra. Quer dizer, Jesus vem e instaura o reino milenar prometido. Com essa visão, a gente entende melhor
a aliança davídica, porque fala do trono eterno de Davi, não faltará descendência. Na verdade, essa descendência é Jesus Cristo. É necessário para o cumprimento das previsões do Antigo Testamento sobre uma era messiânica. Nós acabamos de ler alguns textos. Aqui você pode ler depois, temos Isaías 9, capítulo 60 e capítulo 65. Os argumentos pré-milenaristas explicam melhor promessa de Jesus de que ele e seus apóstolos reinarão sobre tronos em Jerusalém. Está lá em Mateus 19, 28. Jesus mesmo falou sobre este reino. E ele não é um reino espiritual, é real. Está baseado na resposta de Jesus sobre restaurar o reino a Israel. Jesus não negou a pergunta dos discípulos, não negou esta realidade. Ele não disse assim, isso não vai acontecer. Ele negou o conhecimento do tempo, do momento desta instauração. Então, na cabeça de Jesus, está muito claro para ele esse reino. Ele vai voltar e vai reinar. É essa leitura que nós podemos fazer das falas de Jesus. Confirma também essa visão a declaração de Paulo de que Cristo irá reinar até que a morte seja derrotada, que é na sequência cronológica dos eventos do fim. Lá no final, a morte será jogada no lago de fogo. Essa visão também é consistente com a promessa de Romanos 11, de que Israel será restaurado. Então são textos aí para você dar uma olhada com mais calma, inputs para refletir sobre essa visão, que visão que você tem, que argumentos fecham melhor naquilo que você aprendeu, naquilo que a gente está estudando e ampliando a nossa visão sobre as profecias do fim. E estabelece a interpretação literal de que Cristo e os seus santos ressuscitados irão reinar durante 1000 anos, que então vem na descrição de Apocalipse 20, nos versículos de 1 a 6. Eu queria convidar vocês também para a gente dar uma comparada nessas visões. Olha aí o quadro que eu vou colocar para vocês. Então, nas colunas nós temos a visão pré-milenar, a vinda de Jesus antes do milênio, a visão amilenar, sem milênio, espiritualizando as promessas para Israel na igreja, e pós-milenar, Jesus voltando no final desse reinado. Então, o milênio é literal na visão pré. A ressurreição antes do milênio, na visão pré, acontece uma ressurreição, nas outras nenhuma. 1000 anos de Apocalipse 20 é no futuro, na visão pré-milenar, ainda não aconteceu. Nas outras visões é a igreja realizando essas promessas. Na ressurreição, o entendimento da visão pré-milenar é que nós teremos 2 ressurreições. Nas outras visões é só uma, porque existe uma ressurreição antes do milênio e depois do milênio. Nós vamos estudar isso com mais calma para frente. A visão pré-milenar permite o entendimento literal e consistente da profecia. Você não precisa espiritualizar, alegorizar, elucubrar, seja o que for. Você lê o texto e entende, não, isso aqui vai acontecer de fato na terra de Israel em algum momento da história e vai durar 1000 anos, porque assim está escrito. Entende que as alianças incondicionais do Antigo Testamento para Israel vão acontecer, que elas são incondicionais e são para Israel. Lembra que a gente conversou da importância da gente distinguir os tipos de pessoas que têm relação com a profecia bíblica? A gente falou que nós temos os judeus, os gentios e a igreja. E se a gente tem esse entendimento, nós vamos conseguir olhar de uma forma mais literal para as profecias. A visão pré-milenar entende que existe diferença entre Israel e igreja, que o reino messiânico é futuro, nas outras visões que ele já estaria acontecendo,
aqui existe um entendimento de que arrebatamento e segunda vinda são eventos separados. Por isso que a gente está dando uma olhadinha no milênio, porque a visão dos discípulos estava relacionada ao milênio. E com o acontecimento da igreja, a era da igreja, nós temos mais um evento acontecendo, mais revelações a respeito desse tempo do fim e que nos traz essa questão do arrebatamento, que é o que a gente está estudando agora. As outras visões entendem que arrebatamento e segunda vinda é o mesmo evento, é a mesma coisa. Prisão de Satanás durante o milênio, a visão pré-milenar, e os outros entendem que no presente ele estaria preso, porque no reino milenar, com esses textos, na verdade o que acontece? Quando a gente olha para isso, a gente vê, por exemplo, que as duas grandes guerras que aconteceram acabaram de dar o último sopro de vida para essa visão de que a igreja estaria cumprindo, melhorando, sendo um reino maravilhoso, porque a visão é de que a igreja cumpriria aquelas promessas. E elas não aconteceram. Quando a gente lê tudo como vai ser no milênio, com justiça imperando, né, com outro tipo de vida, outro tipo de realidade, isso não aconteceu na era da igreja. Nós não podemos ver isso. E o juízo final, na visão pré-milenar, deve acontecer em dois eventos, que está relacionado ao tribunal de Cristo e ao trono branco, e para as outras visões é um juízo final lá no fim mesmo. E nós precisamos relacionar, lembrar que já estudamos sobre as 70 semanas, que Daniel falou que no seu relato estão relacionadas a Israel. E na nossa visão, né, explicamos que está faltando a última semana. Nós não conseguimos colocar essa última semana como sendo sequencial às outras que vinham acontecendo para Israel. Veja os estudos lá, as 70 semanas de Daniel, para você entender melhor. Então, o que aconteceu? Nesse período, entre a semana 69 e a semana 70, nós temos a era da igreja. E Paulo fala até a plenitude dos gentios. Qual é o mistério? É a igreja, é o gentio chegando para Cristo. Então, o período da igreja, ela vai até que se complete a plenitude dos gentios. E nós precisamos agora, para entender essa linha do tempo que vocês estão vendo aí, nos aproximar, abrir um pouquinho mais a última semana. Ela é muito definida na Bíblia para os judeus e nós vamos entrar numa outra série para estudar melhor o que vai acontecer nessa última semana envolvendo, além dos judeus, né, além daquilo que a gente conseguiu ver lá em Daniel 9:27, os detalhes relacionados ao que está escrito em Apocalipse sobre essa última semana. Mas o que vai acontecer para a igreja? O que a igreja está esperando? Se a tribulação, esse tempo, é uma retomada para finalizar as 70 semanas sobre Israel, o que a igreja espera? O arrebatamento. Vamos continuar raciocinando. Só que, claro, a gente também tem no mínimo 4 visões a respeito disso. Nós temos divergências hoje a respeito de quando esse arrebatamento vai acontecer. Olha só vou dar essa introdução que a gente vai abrir para uma discussão posterior. Nós temos a visão pré-tribulacional, porque o arrebatamento tem relação com essa última semana. O milênio vai acontecer depois desta última semana, só para a gente ir situando na linha do tempo. Então a visão pré-tribulacional é o arrebatamento antes da tribulação. Mas tem alguns que entendem que o arrebatamento vai ser no meio da tribulação. E outros que a igreja vai passar por todo o período e que esse arrebatamento vai ser após a tribulação e antes da segunda vinda.
ou um pouco antes, ou concomitante, enfim, a gente vai olhar isso com mais detalhes. E tem também a visão de que o arrebatamento poderia ser parcial, isso é, quem é crente de verdade vai antes da tribulação, e o crente carnal passaria, né, seria purificado durante a tribulação e seria levado só depois. Pessoalmente, eu até acho, sabe, que a igreja, algumas pessoas na igreja estão precisando de uma tribulação, uma prova na sua fé, sabe? A gente vê muita apostasia hoje nas igrejas, muita falta de fé, muita religiosidade, pouca fé. Por isso, o estudo das profecias vem nos alertar, vem fazer aquecer o nosso coração em relação ao retorno de Jesus Cristo e nos manter alertas em relação à nossa vida, ao nosso relacionamento com Ele, a nossa dependência dEle, para que seja o que vier, que eu e você estejamos preparados. Amém?